Olá, pessoal, eu sou a professora Rebeca e venho aqui apresentar o método das forças através de um exemplo de pórtico. Então, o pórtico que a gente vai avaliar é este aqui, em que tem dois apoios duplos, é composto por perfis metálicos, em que a gente tem aqui o momento de inércia e o módulo de elasticidade. Então, a primeira etapa para resolver esse problema é definir o grau de hiperestaticidade, que aqui eu chamo de G. O grau de hiperestaticidade nada mais é que o número de incógnitas do problema descontado do número de equações de equilíbrio. Então, nesse caso, o número de incógnitas fica igual ao número de reações, que são 4, já que a gente tem dois apoios duplos. As equações de equilíbrio serão as três equações que a gente tem normalmente no plano. Somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero e somatório de momentos igual a zero. Então, o G vai ficar igual a 4 menos 3, ou seja, 1. Essa estrutura é uma vez hiperestática. Em seguida, a gente precisa criar um sistema principal, que é a estrutura auxiliar para resolver todo o método, certo? Então, aqui eu delimitei as 4 reações, reação horizontal e vertical em A e reação vertical e horizontal em C. Logo, uma dessas reações deve ser eliminada para que a estrutura se torne isostática. Neste caso, optou-se por eliminar a reação horizontal em C, logo, aqui vai estar associado um hiperestático que eu nomeei de X1, certo? Então, quando a gente elimina a reação horizontal no ponto C, ele passa a ser um apoio simples e passa a existir um movimento horizontal nesse ponto que antes não existia. Então, pessoal, a próxima etapa é a criação dos casos que vão ser combinados para no final representar a estrutura real. Então, aqui a gente tem a estrutura real, em que o deslocamento horizontal no ponto C, por ser um apoio duplo, é zero. Então, a gente vai criar o primeiro caso. O primeiro caso, que a gente vai chamar de caso zero, é o caso em que a gente tem a estrutura auxiliar. Verifiquem agora que no ponto C o apoio é simples e a gente aplica as cargas iguais à estrutura real. O que acontece? Nesse caso, o deslocamento horizontal no ponto C não vai ser zero, ele vai ser igual a um valor que deve ser definido. Para este deslocamento, será associado um nome, Δ10, 1 porque é no ponto do hiperestático 1 e 0 porque se trata do caso zero. Ok, em seguida, a gente deve criar um novo caso, que eu chamo de caso 1, porque nele a gente vai ter a mesma estrutura auxiliar, que é o sistema principal, com o valor do hiperestático 1 igual a 1. Como a gente está usando unidades em quilonewton, ele vai valer 1 quilonewton, certo? E, novamente, no ponto C, haverá um deslocamento horizontal que será nomeado de Δ11. Um estar relacionado com hiperestático 1 e o outro 1 devido ao caso 1. Só que o que acontece? Muito provavelmente, o valor do x1 não vai ser necessariamente 1. A gente adota 1 para que não se tenha essa variável aparecendo nos diagramas. Mas a gente pode considerar que todos os valores que a gente obtiver no caso 1 são proporcionais a x1, ao valor real de x1. Por isso, a gente multiplica tudo que a gente tem no caso 1 pelo valor do x1. Com isso, pode-se fazer uma equação, que é a seguinte: deslocamento no ponto C, no caso 0, mais o deslocamento C do caso 1 vezes o x1 é igual a zero, que é o zero que a gente verifica na estrutura real. Então, verificando primeiro o caso 1, a gente deve calcular o deslocamento no ponto C devido ao caso 0. Nesse caso, a gente vai dividir as cargas, ou seja, primeiro eu vou analisar
uma carga e fazer o traçado do diagrama de momento e em seguida vou analisar considerando somente a outra carga distribuída. Ok, então, agora fazendo o traçado do diagrama considerando a carga pontual no centro do pilar AB, a gente teria esse diagrama de esforços, onde a gente tem todos os momentos positivos. Se a gente considerar somente a carga distribuída na viga BC, a gente teria este diagrama aqui de momentos, certo? Observando que o momento ficaria nulo no pilar AB. Ok. O que a gente deve fazer em seguida? Em seguida, a gente vai fazer o traçado do diagrama para o caso 1. Eu sei que a gente ainda não está calculando o deslocamento referente ao caso 1, mas a gente precisa fazer os traçados de diagrama primeiro. Então, aqui eu tenho o caso 1 e a representação dele no F2. Bom, o diagrama de momento, ele fica com esse aspecto, também temos só momentos positivos. É importante verificar que como a gente tem somente cargas pontuais, o diagrama fica com retas. Em seguida, o que a gente deve fazer é calcular esse deslocamento, então, a partir dos diagramas de momento. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o diagrama referente ao trecho AB e comparar entre si. Então, a gente tem aqui o trecho do caso 0 e o trecho AB do caso 1. Importante reparar que, como nós estamos calculando o ΔI 0, a gente deve comparar o que a gente obteve no caso 1 e no caso 0. Ok? Então, o que acontece? Esse diagrama agora foi dividido em duas partes, porque a gente percebe que tem duas figuras diferentes. Então, aqui a gente tem um retângulo e aqui teria um triângulo, por isso foi necessária essa divisão. Então, nessa parte superior aqui, a gente vai ter uma medida relativa a um comprimento de 2,5 metros e a gente tem este retângulo e agora não se trata mais de um triângulo, mas sim de um trapézio. Logo, se a gente observar as tabelas de integrais, a gente vai ter essa relação aqui. Então, o MI, neste caso, é o valor referente ao momento no retângulo. O MKL é o valor de momento referente ao trapézio relativo a um dos lados do trapézio. Nesse caso, foi adotado 2,5. E o MKR relativo ao outro lado, que nesse caso o valor seria 5. O que acontece? Neste caso, como não tem fatores diferentes multiplicando esses momentos, é irrelevante qual seria o MKL e o MKR. Ok, então daqui a gente vai obter um resultado, sendo que eu lembro que o E e o I já foram dados lá no início do exercício. Ok, o segundo trecho, a gente tem dois triângulos, retângulos, então esse triângulo e esse triângulo aqui. A relação entre eles da integral de momentos é dada por essa formulação, em que completando os valores respectivos, a gente teria aqui, já que essa altura máxima do triângulo é 17,5 e essa altura máxima do triângulo é 2,5, lembrando que esse trecho aqui tem 2,5 metros. Considerando isso, o trecho AB já foi avaliado. A gente deve ir para o trecho BC. Então, no trecho BC, aqui eu tenho uma parcela referente ao caso 0 para a carga pontual, aquela carga de 7 kN. E aqui eu tenho referente ao caso 1. Então, comparando os dois, a gente tem dois triângulos retângulos, que é a mesma fórmula que a gente já aplicou antes, onde aqui foram substituídos os valores de MI e MK, e o comprimento desse trecho é 3 metros. Em seguida, o que eu devo comparar? Observe que o momento devido à carga distribuída, no caso 0, gera este diagrama no trecho BC. A gente só não teve dois diagramas a comparar antes, porque aquele diagrama tinha momento nulo no trecho AB.
Então, aqui a gente tem referente ao caso 0, a carga distribuída, e aqui, novamente, o mesmo diagrama que a gente já usou antes, referente ao diagrama do caso 1. Ok. Então, comparando os dois, a gente vai ter a relação de uma parábola do segundo grau completa e de um triângulo retângulo. Coincidentemente, a fórmula acaba por ser a mesma que a gente já tinha antes, mas na verdade isso foi consultado na tabela de integrais para verificação dessa formulação. Bom, com isso, somando todas as parcelas de deslocamento que a gente calculou até agora, a gente vai obter o ΔI, que é 1,79 vezes 10 na menos 2 kN vezes metro, porque a gente vai ter esta medida de deslocamento em metros para cada quilonewton do caso 1. Bom, em seguida, a gente deve calcular o deslocamento no ponto do hiperestático 1 referente ao caso 1, o ΔI1, que se trata de comparar o mesmo diagrama do caso 1 duas vezes. Então, no trecho AB, a gente tem dois triângulos retângulos, cuja formulação fica, então, dada por isso aqui. Observem que aqui eu escrevi mi ao quadrado, que, na verdade, é o mesmo que multiplicar este momento por este momento, que tem um valor total de 5 kN vezes metro. E o trecho total agora é 5 metros, já que a gente não precisou dividi-lo. Em seguida, eu faço a mesma verificação para o trecho BC. Aqui, novamente, são dois triângulos retângulos e a gente tem a diferença que o comprimento deste trecho é apenas 3 metros. Somando essas duas parcelas, a gente vai obter o ΔI1, que fica em 3,99 vezes 10 a menos 3 kN vezes metro. Então, a etapa seguinte é simplesmente resolver o sistema linear. Na verdade, neste caso, como só se apresentou um hiperestático, a gente não tem um sistema e sim uma única equação, que era essa equação formulada lá no início do exercício. Substituindo agora os valores que a gente obteve, fica fácil definir que x1 é igual a menos 4,5 kN. Ou seja, se a gente for verificar, a reação horizontal no ponto C é 4,5 kN com sentido negativo. Para o traçado de diagramas, a gente pode seguir a mesma sistemática que em estruturas isostáticas, porque agora a gente sabe um dos valores das reações. Os outros 3 valores a gente pode obter fazendo as equações de equilíbrio e o traçado de diagramas fica exatamente igual às estruturas isostáticas. Então, pessoal, eu espero que tenha auxiliado vocês nos estudos. Eu agradeço a atenção e até a próxima!